Olá para você que acompanha a programação da rede MLC, seguindo aqui o nosso calendário de Novembro Azul. Eu não sei quando é que você vai assistir essa entrevista, se é no mês de novembro de 2024 ou no mês de novembro de 2025 ou qualquer ano que seja. A gente vai conversar hoje aqui sobre os cuidados bucais, né? Os cuidados com os dentes, com a gengiva, com a bochecha, com todo essa parte da cavidade oral durante o tratamento de câncer. E também vamos falar sobre cânceres bucais. É isso? Certo. Tá certo, doutor? Sim. A gente está recebendo aqui o doutor Ari Mesquita, que é cirurgião dentista, especialista em endodontia, mestrando em reabilitação oral / endodontia. A gente vai falar sobre tudo. Nós planejamos o nosso roteiro para falar sobre alguns sintomas, não câncer de boca, mas alguns sintomas durante o tratamento quimioterápico ou radioterápico. Trazendo aqui o embalo, né, da conversa sobre o Novembro Azul, onde a gente fala da preservação da saúde masculina, principalmente de conscientização e rápido diagnóstico de câncer de próstata, pênis, câncer de testículo e outros cânceres que acometem os homens. Mas, durante nossa conversa, eu achei prudente que nós falássemos também sobre os cânceres que acometem língua, gengiva, bochecha e tudo mais, né? E a gente vai conversar com o doutor Ari. Tudo bom, doutor Ari? Tudo. Boa tarde. Obrigada por ter vindo, viu? Nada, imagina. Agradeço o convite também. Quais são os principais sintomas de um tratamento quimioterápico na língua, na boca? O que pode acontecer com o paciente que está fazendo tratamento de câncer? O paciente que ele faz tratamento de câncer é um paciente comprometido, né? Infelizmente, por conta da radioterapia, da quimioterapia, do tratamento que foi direcionado para ele. E aí tem algumas manifestações bucais que vão influenciar em toda a saúde bucal desse paciente, né? Uma das manifestações mais corriqueiras é a mucosite, que é uma inflamação generalizada das mucosas. Alguns pacientes formam úlceras, várias feridas, são feridas muito dolorosas. É uma das indicações, alguns desses pacientes têm indicações a fazer uma alimentação parenteral por conta dessas úlceras. A parenteral é aquela que você coloca no nariz, a sonda nasogástrica, isso, né? Coloca no nariz uma sonda para que o alimento caia direto no estômago, sem precisar passar pela boca, né? E aí é a lesão mais corriqueira. Certo. Existem outros problemas também decorrentes das quimioterapias, das utilizações das medicações da quimioterapia e da radioterapia, mas principalmente da quimio. Por exemplo, pacientes que fazem uso de bifosfonatos para evitar uma metástase ou medicações antiangiogênicas são pacientes que não podem ter uma infecção bucal, porque se eles tiverem, eles têm um grande risco de desenvolver uma necrose óssea dos ossos maxilares. Então, um paciente que está em tratamento, na verdade qualquer paciente, né, mas um paciente que está fazendo acompanhamento, um tratamento de câncer, ele precisa fazer também um acompanhamento odontológico. Todo mundo sabe, né, aí em casa, que eu nem conversei com o doutor Ari antes para contar para ele, né? A gente tem um compromisso muito grande de fazer esse trabalho preventivo de câncer, principalmente no Outubro Rosa, porque eu fui diagnosticada com câncer de mama em março desse ano, de 2024. Estamos falando aqui de 2024. Eu tive que passar pela quimioterapia e tudo, e a gente fez aquele trabalho todo para evitar justamente isso, evitar mucosite, e tem todo um cuidado por trás, não só com a escovação. A escovação é base, tá, minha gente? Mas tem um cuidado de usar determinadas pastas de dente que não tenha sulfato, tem que ter aquele cuidado de não se alimentar com alimentos cítricos. Isso aí também pode ocasionar ali uma afta, alguma coisa que pode desencadear um problema mais sério? Assim, sobre o creme dental, inclusive, recentemente tem saído muito nas redes sociais o mito do flúor, né? Muitas pessoas falando mal do flúor. Há anos as pessoas falam mal do flúor. Mas o flúor ele é um excelente agente e ele é seguro. Por que falam mal do flúor? Porque eu não ouvi esse boato. Sim, acredita-se essa fofoca dele, do coitado do flúor. Coitado do flúor. Acredita-se que o flúor, ele deprime o sistema nervoso central. Ele baixa a imunidade. Sim, inclusive saiu um boato que o Trump ia tirar o flúor da água dos Estados Unidos. E assim, porque acredita-se nesse boato. Só que não é verdade, né? Nós temos centenas de artigos publicados sobre o flúor e sobre os benefícios do flúor na
na formação de uma proteção extra contra a cárie. Então, assim, esses pacientes que estão fazendo tratamento, usando medicações, algumas dessas medicações também causam aquilo que a gente chama de xerostomia. O que é isso? Que é a diminuição do fluxo salivar. A radioterapia em cabeça e pescoço também pode causar a xerostomia, né? Por uma atrofia das glândulas salivares. E aí... E é permanente? Ou não? Às vezes, depois que você termina de fazer às vezes é permanente. Em alguns casos é permanente. E aí o paciente vai ter que fazer uso de uma saliva artificial. A saliva ela tem uma propriedade muito importante, que a gente chama tecnicamente de propriedade tampão, que é nada mais do que inibir o crescimento microbiano. Entendi. Então, quando esse paciente ele tem uma diminuição do fluxo salivar, ele tem uma chance aumentada de ter cárie. Certo. E aí, quando ele faz uso de um creme dental sem flúor, aquela proteção extra, ele não tem. Por isso que, mesmo você fazendo o tratamento oncológico, é importante utilizar creme dental com flúor. É seguro. Eu senti uma sensibilidade muito grande nos dentes nesse período. Eu não sei também se você... Eu aumentei muito a escovação, porque eu ficava preocupada em desenvolver um processo inflamatório, justamente uma gengivite, uma afta, não sei se é coerente isso, mas eu ficava preocupada com isso. Por quê? Porque quando você está fazendo quimioterapia, é normal o teu sistema imunológico cair. E aí as bactérias oportunistas, né? Os vírus, eles chegam mais rápido ali nos locais onde eles querem se alojar para te causar infecções. E uma doença paralela àquela que você está tratando, piora ainda mais o quadro, assim, para que nada de ruim aconteça, né? Nada fora do planejado aconteça. E eu escovava muito os dentes. Isso fez com que eu tivesse uma sensibilidade muito alta a gelo, ao frio, e tudo isso, frutas, por exemplo, que a gente tem que aumentar um pouquinho o consumo de frutas. E se as frutas estivessem geladas, era uma tortura para mim. Na época que terminava o ciclo, que eu ia para casa, ficava ali 4 dias tomando o antialérgico com o anti-enjoo e não sei o que lá. Você tem muito enjoo, então é aconselhado que você tome água gelada. Qual foi meu recurso? Água com canudo, porque se eu bebesse água, se tocasse água nos dentes, doía. Isso aí é uma característica de quem está escovando muito o dente ou tive uma baixa ali no fluo e por isso ficou mais sensível os dentes? Não. Ficaram mais sensíveis? Não, provavelmente está relacionado à escovação excessiva. Não a escovação excessiva, né? Mas a gente tem que ter um pouco de cuidado com a questão da força que a gente aplica na escovação. Certo. Apesar do dente ele ser composto, o esmalte dental, que é aquilo que a gente vê quando sorri, né, de quem tem dente natural, ele ser composto na maioria da sua matéria de minerais, mas ainda assim uma escovação com uma força maior, com uma escova dura, promove um desgaste. E a gente não pode se esquecer que a gengiva é muito sensível, né? Ela é um tecido sensível. Então, se eu traumatizo, se eu escovo com muita força, se eu uso uma escova dura e eu aplico uma força na gengiva, eu posso ter uma recessão gengival, que é quando a gengiva ela desce um pouquinho. Quando a gengiva desce um pouquinho, mesmo que seja minimamente, se for um dente da frente, que é o dente que tem um contato direto com água gelada, com sorvete, com um estímulo com ar-condicionado, o paciente ele vai ter uma sensibilidade. Sim. E aí tem paciente que desenvolve uma hipersensibilidade. Sim. Ou seja, o dente é super sensível, né? A polpa, que é o nervo do dente, ele se torna super excitável. E aí qualquer mínimo estímulo é uma dor terrível para o paciente. Uma dor horrorosa. Eu já tive que fazer implante de gengiva, porque com o aparelho dental, ele puxou um pouquinho o dente para baixo, já usei o aparelho ortodôntico, ele puxou um pouquinho, eu fiquei com uma gengiva um pouco mais retraída. E também escovava com muita força. Depois é que eu aprendi que a escova tem que ser macia. A escova não pode ser dura. A escova dura que vende na drogaria, no supermercado, é para você escovar a perereca lá, né? Sim, principalmente. A chapinha, a dentadura, né? E o sapato. Não é para escovar a gengiva. Exatamente. Não é isso, olha, a gente recomenda escovas ultra macias, né? Inclusive nas farmácias, elas são chamadas de ultra soft, porque são escovas com cerdas muito macias que não vão agredir a gengiva e não vão agredir o esmalte. Outra coisa que a gente não recomenda, por exemplo, aqueles cremes dentais com carvão.
Nossa, Isso eu é um jamais mito. comprei, mas eu olho ali, é um monte de todas as marcas, porque é para clarear os dentes. Aquilo ali não funciona. É porque, assim, não é que, às vezes, o paciente, ele pensa, né, e a mídia acaba influenciando o paciente a pensar que a gente não quer que ele use isso porque a gente não quer que ele clareie o dente dele em casa. Só que a questão não é essa. A questão é que todo creme dental ele tem um abrasivo, que é como se fosse, assim, de forma bem simples. É um produto que vai gerar um atrito na escovação que vai fazer a Lixar. remoção. Isso, é como se fosse uma lixasse. areia, É uma né, areinha entre que vai aspas. lixar ali. E aí, esses cremes com carvão ativado, cremes dentais clareadores, esse abrasivo, ele é mais intenso, ele é mais concentrado. Então, imagina que o paciente, ele naquela ânsia de clarear o seu dente em casa, com creme dental que tem um abrasivo maior, escova, sei lá, várias vezes por dia, numa força maior, com uma escova dura, ele vai ter um desgaste maior. Então, ele pode até realmente observar um clareamento. Um clareamento, porque vai haver a remoção das manchas e tal, mais superficiais, mas a longo prazo ele vai ter também um desgaste do esmalte dental. Aí ele pode ter a sensibilidade. Nossa, essa sensibilidade é horrível, horrível, horrível. O Flu, ele pode melhorar essa sensibilidade? Pode. Existem cremes dentais também com bloqueadores, né, dos canalículos, com cálcio e etc., que ajudam muito. Mas a aplicação de Flu mesmo Tópica no dentista ajuda. ajuda também, isso sim. aí. Inclusive, no clareamento, existe a fluorterapia. Aqueles pacientes que fazem clareamento de consultório mesmo, que ficam com uma sensibilidade, às vezes eles podem depois ter uma consulta extra para fazer a aplicação tópica de Flu, porque ajuda na diminuição da sensibilidade. Mucosite. Aquela imagem, aquilo era mucosite? Traz para mim aqui a mucosite. Mucosite é uma das doenças, uma das patologias que podem acometer a pessoa que está fazendo tratamento quimioterápico. Sim. Essa mancha branca na língua dói? A mucosite, essas úlceras formadas... Isso é uma úlcera aqui na língua, é uma úlcera? Isso. É porque ela tem algumas formas de manifestação. Às vezes ela tem esse aspecto que lembra muito, por exemplo, candidíase. Né? A candidíase também se manifesta, uma das formas de manifestação é assim. E aí, ou outras manifestações ali como dói. úlceras. É incômodo. Desculpa eu perguntar. Não, é incômodo. É porque eu sempre achei que a mucosite fosse como afta, né? Aftas. E o doutor Aris me disse que são úlceras mesmo. Sim. E a gente está vendo aqui a imagem que são... Nossa, como deve doer isso? Sim, é muito incômodo. É por isso que tem pacientes que acabam parando de se alimentar por causa da dor. Nossa Senhora. E aí tem que procurar uma outra via de alimentação. E qual é o tratamento para a mucosite? Um dos tratamentos mais promissores atualmente, que é discutido até fora do Brasil e dentro do Brasil, é o laser de baixa potência. Ele tem um poder altamente cicatrizante, né? Isso, né? Como ele faz a biomodulação, né, ele estimula as células a repararem mais rápido, então assim, ele vai acelerar o processo de cicatrização e também o laser promove analgesia. A pessoa não dorme com isso, gente. Não, mas a dor é presente, vermelhidão, às vezes são várias úlceras, então é debilitante para o paciente. Se você não estiver se alimentando ou não usar esse recurso de colocar uma sonda nasogástrica para que você possa se alimentar, você realmente vai perder peso, vai ficar com o sistema imunológico baixo, porque não tem condições da pessoa ficar com... E isso é péssimo para o paciente, né, que está tratando um câncer. Exatamente. Né, já tem um comprometimento sistêmico, né, imunológico. Aí o paciente ainda não se alimenta. Deus me livre. Eu tinha muito medo dessa mucosite na época do meu tratamento, né? Porque a gente eu ficava apavorada, porque a coisa que eles mais dizem, tem duas coisas, é um antagonismo de quem está fazendo quimioterapia. Ou você não pode engordar, e você também não pode emagrecer muito. Aí tu tem que ficar, e eles te pesam, toda vez que você vai começar o ciclo, você é pesado antes. Eles te levam o exame de sangue para ver como é que estão os teus, a filtragem nos rins, no fígado, né? Como é que está ali, como é que o teu organismo está metabolizando tudo, e você pesa antes. Então eu tinha um medo danado de engordar e um medo danado de ficar muito magra, porque vai cair tua imunidade. Se você emagrecer muito, você não está se alimentando bem. Se você não se alimenta bem, a tua imunidade não vai ficar boa, né? Então, é um medo, assim, e a tal da mucosite, porque eu só pensava assim, eu tive afta há muitos anos atrás,
né? Há muitos anos. E, nossa, como foi inconveniente. Eu me lembro da dor que você sente com afta. Ou quando eu machucava a boca, quando eu usei aparelho ortodôntico, que eu ainda usei o aparelho ortodôntico fixo de porcelana, com a doutora Mariane Azevedo. Um beijo para minha querida Mariane Azevedo. E quando machucava a ponta, era cera, que tem uma cerinha que você coloca sim. em cima do bracket, né? Para poder evitar que machuque sua bochecha. Mas aquilo para mim era um inconveniente danado. E aí você vai ter uma mucosite numa condição como essa, que é uma úlcera, não é uma afta. Aí é laser, água, tem alguma outra coisa, bochecho. As terapias geladas, elas ajudam muito a aliviar os sintomas da mucosite. Inclusive, uma das formas de prevenir a mucosite nos pacientes que estão fazendo quimioterapia é fazer o uso de soluções geladas, água gelada, Sim. Antes ou até durante as aplicações. Porque é uma forma de tentar prevenir o estabelecimento de uma mucosite. É porque comprime ali os vasos, né? E aí diminui um pouco ali a circulação e pode ser que diminua esse aparecimento de feridas? Não vai gerar uma troca. As mucosas da boca, né, os tecidos que revestem a nossa boca, eles são tecidos muito sensíveis, né? Eles renovam constantemente. Todo, né? E aí essa quimioterapia, radioterapia vai fazer com que isso aconteça de uma forma descontrolada. Sim. E aí gera essas feridas. Ah, então tá. Cânceres na boca. Quais são os tipos? Existem vários mesmo. Assim, um dos mais comuns é o carcinoma epidermoide, mas existem muitas lesões cancerígenas e existem muitas lesões neoplásicas, mas benignas. É muito difícil, quando a gente fala de uma lesão, é muito difícil a gente bater o olho e dizer isso é um carcinoma epidermoide. Normalmente, ele vai ter umas características que vai fazer a gente desconfiar da possibilidade de ser uma neoplasia maligna, né? De ser um câncer. E aí, só vamos conseguir diagnosticar fazendo biópsia. E aí, sabendo a biópsia, dá para montar o plano de tratamento desse paciente, né? Se vai ser necessário rádio, químio, ressecção. Pois é. Minha dúvida é a seguinte. Você identifica lá uma mancha branca. Sim. Tem uma imagem aí com uma mancha branca, Alessandro, que ele passou, provavelmente uma imagem que ele passou do iPad aqui para ir para o computador. Aí tu tem lá uma lesão branca. Sim. Como tu vai determinar Aqui. essa lesão... Pois é, eu estou tentando achar qual é a parte da Aqui é a língua, é o dorso da língua. É a língua. É lá atrás, então. Isso. Aí tu tem essa lesão branca lá. Como é que tu vai determinar a extensão dessa lesão? Qual é o exame? A tomografia? Na verdade, os exames de imagem, as radiografias, por exemplo, convencionais que o dentista faz não vão servir, porque como são tecidos moles, Exato. A gente não vai ver diferença nenhuma. O que a gente consegue mensurar é a tomografia, a ressonância magnética. Então, são exames mais apropriados para verificar a extensão dessa lesão. Mas, aproveitando que a gente está vendo essa imagem, não sei se está cedo demais para falar sobre isso. Não, pode falar. Mas, por exemplo, é muito importante o paciente, né, em casa, assim como tem a prevenção do câncer de mama, né, a mulher fazer o autoexame, né, o toque, existe também a prevenção para o câncer de boca. Os pacientes, eles mesmos podem, em casa, observar seus lábios, baixar o lábio na frente do espelho para ver se não há nenhuma alteração. O lábio superior levantar também para ver se na região interna não há nenhuma alteração. Porque é indolor, a gente não percebe nada. É indolor. O paciente, talvez, em alguns casos de cânceres, as feridas sangram, mas não significa que ele sinta. Então, ele vê um sangramento ali e aí ele não está sentindo nada. Isso já é para ligar um sinal de alerta. Uma ferida que está na boca, que já faz 2 semanas que não cicatriza, é melhor investigar. E que não está doendo. E que não está doendo. Ela não arde, não acontece nada. Não. Nossa, mãe. Porque a boca é muito sensível. Qualquer coisinha, se tu passar a escova errada ali, já arranha. Quando começa a sentir, já em estágios mais avançados.
Como todo câncer. Todo É câncer. impressionante todo isso, câncer. né? Ele é realmente uma doença extremamente Silenciosa. traiçoeira, porque tu não sente nada, nem na boca, que é tudo cheio de nervo, de sensibilidade. Aí o câncer não dá nenhum tipo de dor, nem ardor, nem nada disso. E às vezes também, por exemplo, se esse câncer tiver associado no céu da boca em um paciente que faz uso de prótese, né, prótese total, às vezes o paciente ele está condicionado culturalmente a achar assim, é normal minha prótese doer. E aí, na verdade, essa dor está sendo causada por uma lesão. Só que, culturalmente, o paciente pensa assim, não é normal, depois melhora. A gente, infelizmente, tem a cultura de negligenciar os problemas de saúde bucal. Então, tem uma exceção, né, que tu fica usando fio, escova e vigia bastante. Como é o nome do negócio que eu comprei? Que você falou? A sonda e o espelho, né? É um espelhinho, porque eu quero olhar atrás para ver o que está acontecendo lá atrás, porque você às vezes não consegue ver embaixo. O céu da boca tu consegue, mas a parte da gengiva próxima aos dentes, tu não consegue enxergar claramente, né? Aí eu tenho um negocinho para ficar cutucando. Ai, gente, eu acho que isso não é saudável. Acho que dentista nenhum gosta que a pessoa fique cutucando o seu dente, né? Mas não, cutucar não é muito bom, não, mas né? o espelho ajuda, né? Porque se você vê alguma coisa estranha, ainda uma mancha, né? Você pode diagnosticar precocemente até uma cárie. Exato. Né? Achou estranho, vai no dentista e confirma, né? Mas é muito importante. Então, o próprio paciente ele pode, em casa, e deve, assim como as mulheres fazem o toque na mama, né? Olhar a sua própria boca, né? Olhar a região de bochecha, língua. Olha, por exemplo, aqui está o freio lingual, né? Então a gente sabe que é a língua do paciente. O paciente colocou a língua para fora e aí você pode lavar a sua mão, puxar a sua língua para cima para olhar a base da língua para ver se você não vê nenhuma alteração. Nossa, que curioso isso aí. Isso aí é um câncer de língua. É câncer, chamado de câncer de língua. É um câncer de boca que está acontecendo na língua. Certo. Gente... aí vamos lá. Esse câncer, ele vai fazer a cirurgia, vai retirar ali um pedaço da língua, vai ter que reconstruir a língua, como é que funciona? Depende do tamanho? A gente não tem como repor tecido lingual, né? Infelizmente. Os cânceres de cabeça e pescoço, né, que envolve boca, maxila, mandíbula, são cânceres muito mutilantes. Então, e não somente os cânceres, né, não só as neoplasias malignas, mas existem neoplasias benignas que são muito mutilantes, que o paciente acaba, infelizmente, perdendo parte do órgão. Nossa, isso aí foi uma coisa que a gente conversando aqui. Nós íamos falar só sobre a questão dos sintomas durante a quimioterapia, tratamento de câncer no homem. Mas aí, quando eu comecei a conversar com o Dr. Ari e ele começou a me dizer que tem cistos, tem crescimentos ósseos que não são cânceres, mas que podem tirar ali para perder, fazer com que você perca parte do rosto, perder os olhos, pode crescer do jeito que tem que tirar o globo ocular. Eu fiquei apavorada. Vamos falar disso, então. Sim. E como é que diagnostica? Porque aqui a pessoa está vendo, ela consegue identificar, ela chega no dentista e fala, olha, tem uma coisa estranha aqui. Mas no caso no rosto, tá com sintoma, tá sentindo alguma coisa, nada? Assim, infelizmente, algumas dessas lesões, tanto malignas quanto benignas, elas muitas vezes não se manifestam visivelmente. Ou a extensão dela completa a gente não vê na boca totalmente, né? Ou no rosto. Às vezes, só por meio de uma radiografia panorâmica. O paciente não vai, quando vai fazer tratamento ortodôntico, não pede uma radiografia da face inteira e tal. Às vezes, a gente chama isso até, na minha especialidade, na endodontia, de um achado acidental. Então, o paciente faz uma radiografia panorâmica para fazer, sei lá, um procedimento estético, para fazer um aparelho ortodôntico e descobre uma lesão. A panorâmica, ela tira... ela tem a imagem dos teus seios nasais. Tudo. Aqui Seio da cabeça face, também, do rosto, isso, no caso. de toda a face do paciente. Apesar de eu ter dito ainda agora que as lesões de tecido mole a gente não consegue ver na radiografia, mas a gente consegue ver espaços que eram para estar sendo preenchidos por osso e agora não estão preenchidos por osso, porque o osso mandibular ele é compacto. Então, se a gente vê nele uma sombra escura, que a gente chama de radiolúcido, uma radiolucidez diferente, aquilo ali já acende um sinal de alerta para a gente, para o dentista. Quando eu fui começar a químio,
Eu tenho a doutora Mariane Azevedo, que fez o meu aparelho ortodôntico, e tenho a doutora Débora, que foi quem fez a limpeza, a minha limpeza e tudo. E quando eu fui lá com ela, eu expliquei, olha, Débora, ela é minha médica, minha dentista há muito tempo, e eu expliquei para ela para que eu estava fazendo aquela limpeza. Eu ia começar a quimioterapia e eu precisava que estivesse tudo ok. Ela fez a limpeza, ela olhou a boca, e óbvio que quando eu falo que eu tenho um carcinoma, eu vi ela passeando com o espelho na minha boca toda. Ou seja, quando ela passeia com o espelho na minha boca, ela não está só procurando cárie, ela está procurando qualquer outro tipo de lesão também. Saí de lá com autorização para fazer a quimio, mas ela disse, faça uma panorâmica para mim, só para eu ter certeza que está tudo certo, para não ter dúvida nenhuma. Mas você vai sair daqui com a recomendação e com o laudo dizendo que você está apta para fazer o procedimento. E eu fui fazer, óbvio que o médico me manda, que médico para mim tem mais autoridade do que o STF. Né? Apesar do nosso STF já me deixar muito decepcionada dessa altura do campeonato, mas o médico tem muito mais autoridade para mim do que qualquer pessoa na Terra. Né? Então, disse para eu fazer alguma coisa, eu vou ter que fazer, porque é ele que sabe. E o dentista igual. E aí a Débora pediu para eu fazer, eu fui lá, fiz a panorâmica e tal. Aí foi para ela e ela, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Porque você precisa dar um jeito de ser cuidadoso com a tua saúde, principalmente fazer o que o profissional está mandando fazer. Porque a gente precisa de um exame complementar, né? Todo exame de imagem a gente chama, na odontologia, de exame complementar. O clínico, a gente vai observar. Eu quero até também aproveitar a oportunidade para deixar assim, um recado para os colegas dentistas, né? Que vão assistir. É recado? É um recado. Pode deixar na câmera, não tem problema. Porque uma das formas mais importantes para prevenir uma mutilação, para diagnosticar precocemente um câncer bucal, é quando o paciente vai no consultório. O paciente está procurando fazer uma faceta de resina, um tratamento de canal, uma limpeza, a manutenção do aparelho. É muito importante a gente olhar os tecidos, olhar a bochecha, olhar a língua, olhar tudo, porque se você identificar precocemente, você está salvando uma vida. E o câncer identificado precocemente é aquele câncer sem sintoma. Eu conversei aqui com a doutora Bárbara Melão, que é urologista, e eu não me lembro exatamente como é que foi a frase, mas foi: o exame é para prevenção, não é para quando você está com sintoma. Quando você está com sintoma que vai fazer a providência que você tiver que tomar, normalmente o câncer com sintoma é um câncer que já está num estágio avançado. Então, você está vendo aqui que o doutor Ari está dizendo, o câncer de língua, que é representado aqui por uma ferida na boca, não sangra, não dói, não arde. Então, não tem sintoma ainda. O único sintoma é o visual, que é você ver uma lesão alteração. ali, né? Uma alteração. E tudo começa, voltando ao assunto das alterações, né? Às vezes, uma mancha branca que não desaparece com o passar do tempo pode ser uma lesão que no futuro desenvolva um câncer. Que coisa, né? E a gente chama essas manchas de leucoplasia. Então, assim, se a gente observar uma mancha branca, uma mancha vermelha, a mancha branca a gente chama de leucoplasia, a vermelha de eritroplasia, que não cicatriza, não desaparece, é bom investigar. Quais são os cuidados que a pessoa tem que ter, além desse exame todo? Em casa, fazer o quê? Me dê o passo a passo. Porque eu já ouvi também amigos dentistas que dizem que tem gente que só escova o dente quando vai ao consultório. Isso acontece ainda? Acontece. Tem gente que não escova o dente, que não passa um fio dental. Uhum. Nossa, eu ouvi isso, eu falei, tu tá brincando, não é possível que a pessoa não tenha coragem. Não, só escova o dente quando a gente vai fazer a limpeza. A boca tá cheia de tártaro, tá cheia de cárie, porque não passa o fio dental, não passa nada. Qual é o cuidado mínimo que você tem que ter? Assim, além dos cuidados de higiene que a gente já sabe, escova macia, creme dental com flúor, fio dental, o paciente ele precisa fazer as consultas de rotina, mas em casa. Depende. Mas bora falar primeiro dos cuidados em casa, né? Vai. Os cuidados em casa. Os fatores mais associados ao desenvolvimento de um câncer de cabeça e pescoço é o etilismo, ou seja, aquele paciente que bebe a bebida alcoólica. Certo. O consumo de bebida alcoólico, ele está associado a alguns tipos de cânceres. O tabagismo, o paciente que fuma, que masca tabaco, são pacientes que têm uma
predisposição maior para desenvolver câncer de cabeça e pescoço, e não só de cabeça e pescoço, né? Garganta, Pulmão. e por aí vai, pulmão, por aí vai. A dieta, a nossa dieta influencia também. Dietas pobres em ferro, pobre em vitamina A, elas têm uma certa correlação com o desenvolvimento de alguns cânceres de cabeça e pescoço. Pobre em Ferro. ferro. E vitamina Ferro. A. Vitamina A é o quê? Cenoura? Cenoura, sim, os alimentos sim, laranjas, né? Sim, uhum. Tomate tem vitamina A. Sim, tem muitas... Às vezes a gente... Assim, às vezes o paciente ele não gosta de comer cenoura, mas ele pode manipular. Bate no liquidificador com laranja, meu forte. Ou compra manipulado, comprimido, né? Sim, sim. Numa farmácia de manipulação. Porque às vezes o paciente ele não gosta de ingerir esse tipo de alimento, né? Mas Fruta, esse legume. paciente é uma criança ou é um adulto, doutor? Qualquer paciente. Vocês acharam graça, né? Porque o cara é adulto. Ele sabe que ele tem que consumir verdura, legume, fruta. Porque criança, tudo bem, porque tu não vai empurrar na criança, que a criança não entende que aquilo faz bem para ela. Porque Sim. tudo bem que você pode suplementar, de repente você não está achando ali, ou você está numa condição em que você não está tendo acesso a determinada qualidade de alimento, mas o caboclo virar essa altura do campeonato, não gosta de cenoura, não vou comer cenoura. Continua, doutor. Sim. E aí a dieta influencia. Pacientes com algumas condições sistêmicas, como a anemia, também eles têm uma chance aumentada de desenvolver. E eu descobri uma coisa que, durante o tratamento, e eu não sabia realmente, que você tomar café depois do almoço, imediatamente após o almoço, tal do cafezinho depois do almoço, faz com que você perca o ferro. Os alimentos que você consumiu, que tinham ferro, como feijão, couve, né? Você toma o café ele dissolve e o teu organismo não absorve esse ferro que foi consumido durante o almoço. Olha para isso. Ele atrapalha a a absorção. Eu ofereci aqui café para o doutor Ari. Não, acabei de almoçar. Eu falei, já sei o que você quer tomar, para não deixar de absorver o ferro. Nem era, ele descobriu comigo também. Brincadeira. Continua. Pois é, então, esses cuidados, essa atenção, né, não só à boca, mas à alimentação, aos consumos de álcool e cigarro, Bebidas influenciam. quentes demais ou frias demais. Bebida quente. Eu tomo café pelando. Assim, a gente tem que ter muito cuidado. Não diga não quero saber. Não, assim, é importante. A gente tem que ter muito cuidado também. Uma outra situação é com práticas que levam ao desenvolvimento de lesões continuamente, de forma crônica. Por exemplo, pode olhar minha boca depois que eu escovei o dente. Sim. Tá. Por exemplo, vamos voltar ao assunto da escova. Você tem uma lesão, um trauma quando você escova. E aí esse trauma ele vai se repetindo, associado a outros fatores ao álcool. Isso pode não virar um câncer, mas formar uma lesão que não cicatriza, associada a outros fatores, e isso pode causar outros problemas para o paciente. Entendi. Então a gente tem que ter muito cuidado com práticas que levam a lesões na boca. A pessoa começa a passar a língua na boca, estou ficando neurótica, né, gente? Já não estou muito bem no psicológico por causa do ano. O ano não foi fácil, não foi um ano acessível, né? Foi um ano que eu vou ter 2024, o ano 2024 começa ano que vem, né? 2024, parte 2. Meu Deus. Começa em 2025. Em 2024, esse ano não valeu só até março. E de março até agora, a gente está tratando um câncer que apareceu, mas aí tu fica... Daqui a pouco eu vou chegar lá com o doutor Fuzita. Doutor Fuzita, não sei, eu estou sentindo um negócio na minha boca. Eu entrevistei essa semana um dentista falando de câncer de... Deus me perdoe, é uma neurose. Mas as lesões de repetição também podem virar ali uma lesão crônica. Podem virar uma lesão crônica que não cicatriza. E aí, a gente tem que observar isso. Não é normal. Então, aquela história de tu escova o dente com muita força, né? De vez em quando passa direto a escova, aí tu suja a bochecha de pasta. Isso acontece comigo, de ansiedade. Tu tá machucando a boca, porque se tivesse acertado pelo lado de dentro, tinha ferido a bochecha. Assim, nesse caso, a gente vai ter um problema na gengiva logo, né? De cara. Sim. Vai ter a recessão gengival, e aí vai gerar sensibilidade. Então, a gente vai ter um problema. Mas, por exemplo, você traumatizou. E aí é um paciente que faz uso de bebida alcoólica. Essa ferida não está cicatrizando. Aí tem que observar. Se for uma ferida que doa, não tem problema, né? Também não é bem assim. A gente tem que investigar. De achar um aqui na minha boca, tá doendo.
Não é nada. Às vezes é uma afta. Não, não é afta também, não. Odeio afta. Não Oh, meu não Deus. pode ser afta. Foi eu mordi. Ah, sim, um trauma. Eu estou mordendo agora na minha boca. Quais são os outros tipos de cânceres de boca? A gente tem quais imagens aí? Coloca aí, Alessandro, para a gente... Tratamento é fazer a biópsia, tem imunohistoquímico, Assim. ou seja, para descobrir qual é o tipo. Pois é, o diagnóstico é... Essa é vermelha, né? Essa Isso, é aquela que é vermelha, isso. Mas aí a gente observa que ela é disforme, né? Tem esse aspecto sanguinolento. Qual é essa região? Estou vendo um Aqui dente é ali? bochecha. Bochecha que é a língua do paciente. Então, assim, existem várias formas de manifestação. Nossa, E aí, bem grande, essa aqui tá extensa, bem né? extensa. Então, assim, imagina que o paciente pode muito bem pensar que ele mordeu a bochecha dele e está desse jeito. Só que aí já passou 2, 3 semanas e isso não cicatriza. Certo. E aí ele tem que investigar. Ele não pode ficar esperando. Às vezes a pessoa vê a ferida e, assim, eu não sei se isso aqui pode ser uma medida, mas quando você morde a bochecha, quando você consome um alimento que te machucou, como casquinha de camarão ou caranguejo, coisa parecida, você sabe exatamente o início da lesão. Eu machuquei naquela hora em que eu estava escovando o dente, ou que eu comi aquela coisa, ou que eu fui arrancar com o dente ali. Dente não é ferramenta para abrir garrafa nem nada, Sim. né? Mas vamos dizer que você tentou abrir uma embalagem e se feriu. Se você não sabe a origem daquele... Eu sempre digo isso, se você não sabe a origem, tem alguma coisa errada. Que horas que começou esse ferimento? Como é que eu machuquei a boca? O que aconteceu aqui? Busque saber com antecedência. Isso é No lábio. na boca. Outra coisa importante também é... Isso não é de charuto, não, de cigarro, de calor. Não, um outro fator agravante que a gente até esqueci de falar naquele momento, o sol, a exposição ao sol. Os cânceres de lábio, principalmente inferior, eles estão muito relacionados à exposição à luz solar. Então, aquele paciente, como a gente está em novembro, principalmente paciente homem, que são os mais acometidos por câncer bucal, comparado às mulheres, e é o quinto no ranking dos cânceres de homem. Normalmente o homem ele tem aquele preconceito, né, de usar protetor labial, de usar protetor solar. Então, esses cânceres estão muito associados a essa exposição. E é muito curioso isso, né? Porque, por exemplo, todas as vezes que eu acordo, que eu vou me maquiar, eu largo, besunto a cara toda de protetor solar. Aí o pobre do meu marido, que está lá no outro quarto, bora sair, eu nem me toco, que eu devia besuntar a cara dele também de protetor solar, né? Ele só usa quando ele vai... Quando ele tem escala, que ele trabalha e tudo com aviação, e aí ele leva o protetor solar. Mas no dia a dia, na rotina, ele não usa protetor solar. E aí é ideal, então, você ter o protetor solar do rosto, também ter o protetor solar labial. Se você se expõe muito ao sol, é importante proteger o nosso lábio também. O que é se expor muito ao sol? Na verdade, acho que no Amazonas... Tudo é exposição... 1 minuto de exposição ao sol já é ruim, né? Porque exemplo... aqui é muito quente. É muito quente e... O sol no Amazonas, ele pega em pezinho, né? Nem atravessado, só quando está no poente ou no nascente, né? Mas a gente tem aqui a linha do Equador, que faz com que a incidência solar seja muito direta. Então, é muito importante que a gente não tenha essa economia. Ah, não, hoje eu não vou sair muito. Porque a luz solar entra na janela da casa. Sim, pelas janelas, né? A gente sabe que a gente sai aqui na porta da rede, vai atravessar, tem sol ali para dar e enquanto a gente chega. Dirige, a gente está exposto ao sol, né? Então, assim, o ideal é usar protetor solar. Sempre. E proteger os lábios. E proteger os lábios com o protetor labial. Gente, deixa eu só chamar a atenção aqui que a gente está numa área de verde e tem passarinho cantando hoje. Melhor que seja um passarinho. A gente já reclamou de furadeira aqui, de batedouro ali nas paredes, mas hoje a gente está recebendo a visita dos passarinhos, que está muito bem-vindo, tá? Podem ficar aí, não tem problema nenhum, não. Mas estou explicando que quem está acompanhando aqui a entrevista está culpando o Alessandro, que é o nosso operador, que está deixando passar esse barulho. Não, a culpa não é dele, é da natureza. E ninguém está reclamando, a gente está até gostando. Voltemos aqui, meu Deus, para esse câncer de boca. Aqui nós vemos um dente cariado. Sim, olha, não só cariado, olha a perda óssea, né? Perda periodontal. Aqui, ou seja, né, um paciente que tem um comprometimento de higiene, de cuidado. E aí a gente vê vários elementos ausentes, né? Ou seja, como o cuidado, como
é importante, né? Até na prevenção. E a gente vê uma mancha, perdão, uma mancha não, a gente vê uma lesão Sim, com uma característica o de volume. mancha branca, né? É claro que o tecido está sangrento, sanguinolento, rugoso, Certo. mas a gente vê aquele aspecto esbranquiçado. E isso é indicativo de um câncer. Ali já é o dedo a luva do Do dentista profissional, puxando, né? para A poder mucosa, mostrar ali, isso. né? Mas esse tipo aí também não se tem como dizer, só o imunohistoquímico para dizer Só o que fazendo que é, qual é o biópsia e fazendo análise histopatológica. Ok. De rotina, o que a gente pode pedir do dentista para poder ver se consegue identificar precocemente qualquer tipo de lesão maligna ou não maligna, ou na boca, ou na face? Assim, quando você vai à consulta, o ideal é que o dentista ele olhe tudo. Olhe tecido mole, faça palpação em região do pescoço, Inguinal, né? isso, para ver se não tem nenhum gânglio infartado. E olhe O que é um gânglio infartado? É inchadinho? isso, aquelas bolinhas aqui debaixo do pescoço, quando elas Que normalmente aparece incham. quando você está com uma garganta inflamada. Uma infecção. Uhum. Que é uma infecção. Sim, uma infecção, ou que tem uma lesão que merece ser investigada ali. Né? Tem alguns tipos de câncer que levam isso, a esse aumento de volume nos gânglios. E aí, então, o mínimo é isso, o dentista investigar essa região de cabeça e pescoço, olhar internamente, olhar debaixo da língua, olhar, a gente chama essa região lá do fundo, onde, quando a gente come bolacha, Maria enche lá. Sim, não tem? A gente chama de lá no fundo de palo. vestíbulo isso. Olhar essa região de fundo de vestíbulo, como a gente viu na foto, puxando mesmo o lábio do Leitinho paciente. também, viu? Isso, é verdade. Engata lá Aham. atrás. Engata Puxando que só falta tudo. matar o ser humano, mas vamos lá. E investigar tudo isso. Sim. Por quê? Porque se você vê uma alteração, uma mancha branca, uma mancha vermelha, uma ferida que o paciente falou já está há muito tempo aí, é melhor investigar. Qualquer ferida na boca tá estranha. Porque se as feridas que aparecem são essas aqui, isso aqui não é normal, cara. Sim. Isso aí não é normal, né? Então o dentista vai olhar, vai falar, opa, aqui não está bem. Qual é a periodicidade para ir ao dentista? Depende. Mas só para finalizar também, outra coisa importante é a radiografia panorâmica. Sim. Porque existem lesões, tanto malignas quanto benignas, silenciosas, que elas estão se desenvolvendo a nível ósseo. E aí você só descobre fazendo um exame de imagem. Porque você examina o paciente, você não consegue ver uma alteração significativa. Mas quando você faz a panorâmica, ou quando você faz um outro tipo de radiografia ou tomografia, você observa uma lesão estranha que merece ser investigada também. Não dói quando você aperta assim, nada? Às vezes, dependendo do tipo de lesão, pode haver, por exemplo, a movimentação do dente, pode haver uma sensibilidade quando mastiga, se ele tiver dente naquela região, mas assim, nada tão significativo. Amolecimento do dente, o dente pode ficar Uma certa mole. mobilidade, um grau leve de mobilidade, mas tem lesões que são descobertas acidentais, que o paciente está com aquilo há um bom tempo e ele só descobre fazendo um exame de rotina. Por exemplo, um exame no otorrino. Foi para o otorrino, vamos fazer um raio-x da face para ver se é sinusite. E não é sinusite, pode descobrir alguma outra coisa. Sim. Né? É acidental, realmente, né? Tu me perguntou o período que é para ir? A periodicidade. É assim, depende. Depende por quê? Porque tem paciente que tem uma tendência ao desenvolvimento de tártaro, por exemplo, né? Muito grande, muito maior. Então, tem paciente que vai precisar ir numa periodicidade menor, de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, para fazer o controle disso. Agora, tem paciente que tem um controle melhor, e aí tem uma tendência menor, e aí ele consegue ir de 6 em 6 meses, tranquilamente. Entendi. Então tudo vai depender do teu fator, a predisposição de desenvolver tártaro e outros problemas de saúde. Então, por exemplo, lá no consultório, nós temos pacientes que vão de 4 em 4 meses fazer raspagem, limpeza, esse falta acompanhamento. De escovação, não, doutor? Isso pode caracterizar, porque o tártaro ele acomete também por falta de escovação. Influencia, mas tem alguns pacientes que têm uma anatomia desfavorável, tem dentes apinhados, então isso
aparelho ortodôntico. Então, isso tudo eu tenho contenção interna, então eu não consigo limpar o meu dente direito. Por mais que você use fixa, um né? passa-fio ali, fica comprometido. Então, esse paciente ele vai ter uma tendência a desenvolver mais e aí ele vai precisar ir mais frequentemente. Qual é a forma correta ali, o horário de escovar o dente? Você tomou café, eu escovo o dente ao acordar, eu tomo café, eu escovo o dente de novo. Aí, você se alimentou, tem que escovar o dente. Então, se você fizer 5 refeições, você escova o dente 5 vezes. É o ideal. Assim, seria o mundo perfeito, né? Porque quando a gente se alimenta, existe um processo bem complicado, que eu não vou entrar em detalhes, mas assim, quando a gente se alimenta, os micro-organismos vão utilizar os nossos alimentos, aquilo que restou na boca, para o seu metabolismo. Certo. E aí vai fazer com que o pH da boca baixe. Quando o pH da boca baixa, começa aquilo que nós chamamos de perda de minerais dos dentes, de desmineralização. E aí, se isso acontece frequentemente, aí pode desenvolver uma cárie com o passar dos dias, o tártaro e etc. A gengivite, as inflamações. Então, o ideal, o mundo perfeito seria comeu, escovou, passou o fio. Mas a gente vive uma rotina extremamente corrida, né? Então, às vezes, eu já cansei de ver no banheiro, por exemplo, do shopping do Manauara, a pessoa indo correndo lá fazer sua escovação para voltar para o seu trabalho. Então, se você conseguir manter pelo menos as 3 escovações, após o café, após o almoço, após o jantar, ótimo. E manter o uso regular do fio dental diariamente, ótimo. O uso de enxaguantes bucais nesses intervalos adianta alguma coisa? Não. Porque, assim, o enxaguante, ele tem suas indicações, né? Inclusive, o paciente que está com mucosite, uma das recomendações é não utilizar enxaguante bucal com álcool. Porque vai arder mais ainda. Exatamente, vai piorar o quadro daquele paciente de dor. Então, assim, mas no geral, o enxaguante com álcool, ele não é interessante. Então, assim, preferi enxaguante sem álcool. Mas o enxaguante, ele não vai influenciar nessa questão do equilíbrio do pH. Porque se eu tenho substrato, se eu tenho restos de resíduo alimentar lá, mesmo eu utilizando o enxaguante, depois que passar o efeito dele, os micro-organismos vão continuar o seu trabalho. Entendi. E aquele enxaguante que dizem que amarela o dente, periodonte, Perigard? Não, não, acho que não é o Perigard. O Perigard, ele é um enxaguante... Não, ele é um enxaguante que tem clorexidina a 0,12%. Clorexidina é um excelente antimicrobiano. Só que assim, ele também não é para ser usado indiscriminadamente. É um antisséptico que vai tirar nossas células de defesa naturais. Não, mas assim... Eu vivo fazendo curso de adivinhação. Não, assim... todos nós temos micro-organismos, né? Todo mundo. Todo mundo tem micro-organismos na boca, alguns fungos, mas todo mundo vive bem. Né? Não, eu não tenho fungo. Não, em estado de normalidade eles vivem bem. Fungo não, eu até aceito bactéria, agora fungo aqui não, gente. Assim, uma pequena quantidade. Quando a gente pega e utiliza um antibiótico, mesmo por meio de um enxaguante bucal, a longo prazo, uma galera ali vai morrer, e essa galera que morreu, talvez ela inibisse o crescimento de uma outra galera, né? De um outro grupo de micro-organismos. Então, assim... A longo prazo, o enxaguante, o Perigard ou outros que têm clorexidina 0,12% podem levar à proliferação de outros micro-organismos e o paciente ter outros problemas. Entendi. Então, assim, não é ideal usar prolongadamente. É quando você arranca o dente. Isso. Quando tem alguma costura ali que precisou fazer, como, por exemplo, quando eu tive que fazer enxerto de gengiva, que é só para aquele período para evitar uma infecção. Sim. Localizada naquele procedimento cirúrgico que você fez, sim. né? Mas no dia a dia, não. Diariamente, não. Mais alguma recomendação, doutor Ari? Além das consultas de rotina e para os colegas, né, fazer a análise geral do paciente, é aproveitar, principalmente os homens, né? Não somente os homens, mas as mulheres também, né? Porque é um câncer que acomete tanto homem quanto mulher, mais homens. Mas, assim, um recado para os homens, né? Para deixar a falta de cuidado de lado. Eu acho que a gente está num momento, né? Apesar do 2024 ter sido um pouco conturbado para ti, mas a gente está vivendo um momento de que o acesso à saúde, o acesso à informação... Não, ele foi conturbado para minha cura, mas a Sim. gente sabe que hoje o câncer de mama
ele é um câncer que foi feita a anamnese ali, ele está destrinchado. Sim. Antigamente, há 20 anos, quando uma mulher tinha um câncer de mama, era uma roleta russa, que eu sempre digo isso, porque, olha, a gente tem esse remédio aqui. Se for bater com o teu câncer, beleza, tu se cura. Se não, adeus, senhora. E era assim que acontecia antes. Hoje, não. Não existe um melhor momento para se ter câncer, mas com certeza 2024 é melhor do que 2014, do que 2004 e do que 1994. Então, foi um ano conturbado, mas Tá tratada, tratando, né? Sim. né, terminando radioterapia e tal. E assim, não é a mesma coisa que há muito tempo atrás. E assim, ainda bem, né? Graças a Deus por esses avanços, né? Sim. Porque aí o paciente, quando ele procura o serviço, ele consegue ser diagnosticado e consegue ser tratado adequadamente naquela terapia que vai funcionar para aquele câncer. Exatamente. Porque hoje tem o exame. Então, assim, os homens precisam deixar esses tabus, né? Exato. De câncer de próstata. Fazer, por exemplo, o toque retal não diminui a masculinidade, nem a heterossexualidade de ninguém. Exato. Né? E eu tenho uma coisa que eu digo assim, a gente passa a vida toda com o ginecologista ou a ginecologista, né? Mergulhando lá dentro da gente, as mulheres, é isso que acontece com a gente, né? Ele mergulha, ele só falta entrar e coçar a cabeça do útero, ele coça literalmente a cabeça do útero. E a gente se submete a isso desde o início da vida. 18 anos, 17 anos, 16 anos, 15 anos, quando você começa a relação sexual, tem que fazer o Papa Nicolau preventivo. Então, tem problema de fazer o exame com um homem, como diz a doutora Bárbara Melão, né? É um exame íntimo, você tem problema? Vai com a doutora Bárbara, que agora tem urologista mulher na cidade, para poder resolver o negócio. O que não pode é você deixar de ter um diagnóstico precoce para a tua cura, porque você está com vergonha. Por uma ideia assim equivocada, né? Completamente de diminuição de masculinidade. Não tem nada a ver. Ao contrário. E aproveitando também o gancho, né? E o câncer de próstata também, que é um dos primeiros cânceres que acomete os homens no Brasil, é um câncer de diagnóstico muitas vezes tardio por causa desse preconceito e de desenvolvimento muito lento. Então, assim, ele leva às vezes anos para a lesão crescer de forma significativa. Ou seja, o paciente, às vezes, ele está por volta dos 40 anos com o início da lesão, mas só vai descobrir isso quando ela apresentar sintomas 10 anos depois, 15 anos depois, porque tinha preconceito. Não, isso é um absurdo. E aí esse mesmo cuidado também se reflete à saúde bucal. Por incrível que pareça, as mulheres elas têm uma assiduidade maior no consultório odontológico. Elas procuram muito mais tratamento. E eu não estou falando de estética. Eu estou falando de tratamentos de saúde mesmo, restauração, limpeza, clareamento. Enquanto que os homens, eles evitam, né? Eles vão assim quando começa um quadro de dor. E isso precisa ser mudado. Exato. Precisa ser mudado principalmente porque hoje em dia, em 2024, a mulher não gosta mais daquele homem bruto, com aquele dente todo tremelado, como diz meu marido, que é pernambucano, dente tremelado, né? Aquele negócio do dente assim, com aquelas manchinhas, né? Tem mulher que gosta, respeito, mas a gente gosta mesmo de uma boca bem escovada, de um dente branco ou limpo, pelo menos, porque a gente sabe que não consegue, aquele dente de Pletz não tem como, mas um dente limpo, um cabra cheiroso, né? Passa um hidratante ali, por favor, né? Passa uma coisa assim para poder ficar o cabra apresentável, né? Se não, pede para a namorada passar, pede para a mulher passar, pede para a esposa passar, mas acabou que tem que ser organizado. E essa organização reflete diretamente no cuidado com a saúde. Sim. E quando você se preocupa com a tua roupa está bem passada, quando você se preocupa se a roupa está limpa, você também vai se preocupar com a condição que você está andando, se está com o cabelo bem cortado, se está com os cuidados em dia, com o dente escovado e tudo mais. E isso tudo reflete no cuidado que cada um tem que ter consigo. A responsabilidade é individual. Por mais que você tenha um marido ou uma esposa e que esteja dizendo lá para você, vai no médico e tudo, olha, de repente até, né, cada um tem os seus cuidados em casa, passa a roupa e tal, mas você precisa ter a sua autorresponsabilidade. Olha, preciso ir no médico, marca para mim aí. Tem esse carinho em casa, vai marcar, mas não espere que ninguém peça. Vai cuidar da tua saúde, porque nós vivemos uma outra era. Nós vivemos um momento de muito mais cura de doenças que outrora tiravam a vida
com a pessoa muito jovem, com 40 anos, 45 anos. Hoje não. Hoje não só trata e cura com antecedência, como tem ali as medidas Qualidade de paliativas, vida, né? Proporciona uma qualidade de vida para o Exato. paciente, né? Que faz com que você tenha uma vida longa, mas com qualidade. Ninguém merece uma vida longa sem qualidade. Todo mundo quer vida longa, né? Mas todo mundo vai pagar o preço para ter uma vida longa com qualidade? Que é diferente de você viver até os 90, acamado, com dor, com isso, com aquilo, todo mundo precisando de cuidar, todo mundo cuidando e tudo mais. E você viver até os 90, 95, sem precisar de ninguém. Isso é que é liberdade. Doutor, muito obrigada por ter vindo hoje. Obrigado pelo convite. Estamos à disposição, qualquer coisa. Obrigado. Apareceu lá um assunto, quer falar aqui, venha que a gente... Se eu conseguir deixar o senhor falar, eu deixei hoje, não deixei, gente? Eu deixei ele falar, não deixei? Então tá bom. Deixei o senhor falar. Obrigado, claro. Qualquer coisa a gente vai atrás também, tá? Tá bom. Telefone do Dr. Ari, @ a gente encontra o senhor no Instagram? Sim. Qual é o seu perfil? Ari Mesquita, Ari com Y, _dentista. Ari Mesquita, todo junto? Isso, junto, _dentista. Dentista. O WhatsApp para contato profissional tem também? Sim. Pode dar. É 99168-0584. Vai estar aqui embaixo também na descrição para você se informar, tá bom? Você já sabe que esse foi mais um Deixa que eu pergunto. Um Deixa que eu pergunto que a gente trouxe aqui no mês de novembro, com cuidado com a saúde masculina, mas que ele vai se estender aí para o ano todo, porque a gente abordou vários assuntos, principalmente com relação ao câncer de boca. Tem alguma dúvida, tem alguma sugestão, pode colocar aqui nos comentários. Não se esquece de curtir, se inscrever no canal e tirar suas dúvidas e fazer seus questionamentos, que a gente vai atrás do Dr. Ari para ele responder para você que está aí do outro lado, tá? Eu quero que, por favor, alguém descubra qual é esse tipo de passarinho que apareceu hoje, porque ele nunca veio aqui. Eu tenho a impressão que é um ninho que está sendo construído. Não atrapalhem a vida desse serzinho, hein? Deixa ele aí. Você já sabe que é assunto, deixa que eu pergunto. Até a próxima.